Prezado ouvinte, é com o mesmo prazer de sempre que nós voltamos à sua presença para falar da palavra de Deus. E hoje nós queremos ler um texto da Sagrada Escritura. Antes, porém, queremos convidá-lo para o nosso culto hoje à noite, em nossa igreja, às 19h30. Você está sendo convidado para assistir ao nosso culto de oração, porque é um culto que vale a pena você assistir. Agora, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 8, e vamos ler os versículos 8 e 9. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Esse é um texto lindo, em que se contrasta riqueza e pobreza. Eu conheci muitas pessoas que eram pobres, mas que se diziam ricas. É o problema da megalomania, problema da grandeza. Eu viajava com uma pessoa e essa pessoa dizia lá em Boa Viagem: eu comprei esse apartamento aqui, eu comprei esse outro apartamento ali, mais outro acolá. Mas a gente sabia finalmente que ele não havia comprado coisa nenhuma. Era apenas uma mania de grandeza que aquela pessoa possuía. Já outras pessoas são ricas, mas se apresentam como sendo pobres, até paupérrimas. São pessoas que às vezes até usam uma vestimenta inadequada. Essas pessoas não querem que alguém chegue sabendo que eles são pessoas ricas, que têm boas propriedades, boas mansões. Essas pessoas querem evitar, quem sabe, que alguém chegue à sua presença para pedir um emprego, pedir algum dinheiro emprestado, alguma coisa assim. Também eu conheci pessoas dessa maneira. Pessoas que eram ricas, mas se apresentavam como sendo pobres, como sendo paupérrimas. A sua vestimenta nada dizia a esse respeito, que eram pessoas ricas. Mas aqui nós temos um texto de Jesus Cristo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. E aqui, meus irmãos, nós temos uma constatação notável, porque Jesus Cristo aqui não estava querendo tapear a humanidade, não, enganar-nos. Ele está dizendo uma pura verdade. Ele, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Que ele era rico, nós sabemos. Basta que nós leiamos no Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mais à frente, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então João declara com toda força, com todo encanto, com toda a beleza, que Jesus Cristo é o grande Criador. É o dono de tudo que existe neste mundo. Jesus Cristo, portanto, é o Senhor absoluto de nossas vidas. Se você for ao capítulo 17 desse mesmo Evangelho de João, você vai encontrar um texto que diz assim: e agora, ó Pai, 17 verso 5, e agora, ó Pai, glorifica-me tu, junto de ti mesmo, com aquela glória
que existia contigo antes que o mundo existisse. Jesus Cristo, portanto, ele antecede a sua própria história humana. Ele era uma pessoa rica. Aliás, Satanás o levou a um alto monte e mostrou-lhe todos os bens aqui da terra e disse assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus Cristo disse assim para Satanás: Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Satanás julgava-se rico, mas era um pobre, um miserável, um desgraçado. Estava diante de Jesus Cristo, que tinha o poder nas suas mãos, que era o grande Criador de todo o universo, de todo o mundo. Jesus Cristo era rico, mas ele se fez pobre. E o Verbo, que era Deus, se fez carne. Isso é uma lição maravilhosa. O Verbo, que era Deus, se fez carne. O apóstolo Paulo vai dizer assim na sua carta aos Filipenses, que Jesus Cristo se esvaziou a si mesmo e levou sobre si os nossos pecados, os nossos crimes, para concordar com o que diz o profeta Isaías lá no capítulo 53. Ele se fez pobre. Ele não nasceu num palácio encantador, cheio de ouro, não. Ele nasceu na manjedoura. O seu túmulo foi um túmulo emprestado. Ele entrou em Jerusalém, meus amigos, montado não num cavalo de guerra, mas montado num jumentinho. É assim que Jesus Cristo se fez pobre, para que nós, pela sua graça, nós também nos enriquecêssemos. A nossa riqueza é uma riqueza espiritual. É a riqueza de saber perdoar, de saber amar, de saber esquecer, de não alimentar o ódio em nosso coração, em nossa alma. Nós somos ricos da graça de Deus. E diz assim o apóstolo Paulo, que ele, sendo rico, ele se fez pobre por nós. Que a pobreza de Jesus Cristo sirva para enriquecer-nos da sua graça maravilhosa, das suas virtudes encantadoras. Agora vamos orar. Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos por Jesus Cristo, que era rico, mas que por nós se fez pobre, para que por sua pobreza nós enriquecêssemos. Nós te damos graças por esta riqueza espiritual que habita em nosso viver. Pedimos-te que nos perdoes os pecados, que nos guardes de todo o mal, porque nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.